dia, boa tarde ou, quem sabe, boa noite. O Psicocast está começando. Esse é o episódio 33 de um podcast que alia arte à saúde mental. No episódio de hoje será abordado o que é psicofobia e quais são os impactos que ela pode ter sobre os indivíduos em sofrimento mental. Um tema de grande relevância e que deve ser debatido, visto que impacta negativamente a vida das pessoas que sofrem com transtorno mental. Eu sou a Maria Clara. E eu sou a Luana. Somos estudantes de Medicina da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha em Mucuri, UFVJM. No episódio de hoje, contamos com a presença da Aline Pereira. Ela é psicóloga e pós-graduanda em Gestalt Terapia. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite, a confiança e espero poder contribuir e tirar algumas dúvidas de vocês sobre esse tema tão importante. Momento cultural. Eu vou te contar os meus problemas para você ver o que é depressão. Cara, é difícil conviver com você, viu? Cada hora você tá de um jeito. Não dá para conviver com a sua maluquice. Não dá. Depressão não é doença, é preguiça. Cara, ficar assim não vai te ajudar em nada. Vai arrumar uma namorada, vai. Você tá exagerando. Quem tem esquizofrenia é maluco. Transtorno de ansiedade, pra mim, é falta de exercício físico. Ah, você tem TDAH? Então você é burro. Eu só queria ter nascido sem TDAH. Meu nome é Pedro, sou publicitário e essas histórias são reais. Elas acontecem todos os dias e em todos os lugares. Psicofobia existe. Esse trecho faz parte de uma série de vídeos criados pela Associação Brasileira de Psiquiatria em 2018, na campanha de combate à psicofobia, que retratam o preconceito vivenciado por pessoas com transtorno mental. Esses vídeos retratam histórias reais e mostram os absurdos ouvidos todos os dias por essas pessoas, seja no trabalho, no âmbito familiar ou nas instituições de ensino. Essas gravações têm como objetivo reduzir o estigma e o tabu associado às doenças mentais, incentivando uma mudança de atitudes e comportamentos em relação às pessoas que sofrem com adoecimento mental. Além disso, tem o objetivo de combater a linguagem pejorativa, piadas ou representações negativas. Ao longo da história, pessoas em sofrimento mental foram estigmatizadas com diversos termos pejorativos, como loucas, preguiçosas, desequilibradas e fracassadas. Em determinado momento histórico, essas pessoas eram consideradas como indivíduos desprovidos de racionalidade e sentimentos, sujeitos a sofrimento e total exclusão social. O movimento da reforma psiquiátrica e o movimento nacional da luta antimanicomial desempenharam papéis essenciais na mudança do cenário da saúde mental no Brasil, ao denunciarem práticas desumanas e o preconceito que essas pessoas sofriam. No entanto, na atualidade, essas pessoas continuam a ser vítimas da psicofobia. Bom, a senhora poderia nos esclarecer como surgiu o termo psicofobia e por que o dia 12 de abril é a data escolhida como Dia Nacional do Enfrentamento à Psicofobia? O presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva, realizou em 2011 uma entrevista exclusiva com o humorista Chico Anísio. E nessa entrevista, o Chico ele revela em primeira mão que fazia tratamento psiquiátrico para depressão há 24 anos. E aí uma fala dele nessa entrevista, abre aspas, se não fosse tratamento psiquiátrico, não teria feito 20% de tudo o que fiz em minha vida. Fecha aspas. Depois dessa entrevista, foi que surgiu a necessidade de criar uma palavra que representasse e descrevesse o preconceito sofrido não só pelo Chico, mas por todos aqueles que portavam doenças mentais, assim como profissionais que se dedicam a essa parte da população. Dessa maneira, esse termo ele foi criado, o termo psicofobia, e foi escolhida a data de 12 de abril por ser o nascimento do Chico Anísio. Assim como também surgiu um projeto de lei em 2016 que institui o Dia de Enfrentamento à Psicofobia, né?
E um adendo que eu faço a tudo isso é que olha como é forte e representativo que esse termo tenha sido criado através de uma entrevista de um humorista trazendo ali uma parte sua, né? Uma parte que o público desconhecia e que no senso comum nunca se imaginaria que o humorista sofreria de depressão, né? Hoje a gente vê cada vez mais pessoas da mídia, inclusive da comédia, como tivemos o caso do Whindersson Nunes, do Jim Carrey, por exemplo, falando sobre isso, que abre muitas portas para debates e a conscientização também. No Brasil, a carga de doenças crônicas não transmissíveis tem aumentado substancialmente, a ponto de os transtornos mentais representarem 1/3 do total de casos dessas doenças. Internacionalmente, o panorama da saúde mental também reflete essa realidade, com cerca de 700 milhões de pessoas enfrentando algum tipo de transtorno psicológico, conforme dados da Organização Mundial da Saúde. Diante do crescente número de pessoas afetadas, as questões emocionais têm recebido mais atenção na sociedade. No entanto, o estigma e o preconceito continuam sendo desafios persistentes. Assim, quais são os impactos do estigma e da discriminação na vida cotidiana de pessoas com sofrimento mental? E como isso pode afetar a autoestima e a autoaceitação dessas pessoas? O estigma ele é um dos mais difíceis obstáculos que essas pessoas enfrentam. Dificulta a recuperação, reabilitação, por vezes acaba impedindo que essas pessoas busquem tratamentos adequados, nega oportunidades de trabalho, de convívio social, autonomia e de realização pessoal. A gente precisa entender que a discriminação ela impacta tanto quanto a própria doença que aquela pessoa está enfrentando. Nós vivemos uma cultura que discrimina e segrega o portador de transtorno psiquiátrico. Nas famílias, a presença dessa pessoa, por exemplo, é cercada de culpa, de vergonha, de estresse emocional e de muita preocupação. Nesses grupos acontece muitas vezes uma ruptura ali de laço e de convívio e, consequentemente, agrava a doença ou propicia o seu reaparecimento. E aí a gente tem também no mercado de trabalho, essas pessoas elas são preteridas, são vistas como preguiçosas, menos inteligentes, incapazes, o que acaba dificultando o acesso ao emprego e à autonomia, a independência financeira também. Nos serviços de saúde, por sua vez, esse estigma contribui para que o indivíduo busque ajuda muito tardiamente, em estágio muito avançado da doença, do transtorno, o que leva a uma maior dificuldade do tratamento e mais comprometimento ali daquela qualidade de vida. Então, olha quanta coisa acontece por conta do estigma e do preconceito, e dessa discriminação. Inclusive, as pessoas que poderiam estar ali sendo ajudadas, poderiam estar no tratamento adequado, acabam fazendo isso de forma muito tardia. Não que isso seja ruim, antes tarde do que nunca, Mas teria muito mais chance de sucesso e de melhora ali, de menos comprometimento, melhora na qualidade de vida se essa pessoa buscasse ajuda o quanto antes. Na mídia e no cinema também, essas pessoas elas são representadas de forma grosseira, exagerada e muito preconceituosa. Estar inserido nessa sociedade dessa maneira acarreta frequentemente um segundo fator, que é a estigmatização por parte desses indivíduos, a autoestigmatização, na verdade. Então, essa pessoa ela internaliza todos esses estigmas e discriminações. Isso acaba piorando o quadro clínico, aumenta a dificuldade de procura de tratamento, prejudica a autoestima e reinicia todo esse ciclo vicioso. O estigma e o autoestigma são obstáculos na vida em sociedade e na integração social também desses indivíduos. Sabemos que a participação da família é um dos pilares para garantir a eficácia da assistência psicológica, assim como para proporcionar acolhimento e facilitar a reintegração do paciente na sociedade. No entanto, nem sempre essas pessoas com transtorno mental recebem apoio familiar. Alguns familiares, ou até mesmo pessoas próximas, dizem frases como: ansiedade é frescura, não é depressão, é só preguiça, depressão é falta de Deus, psicólogo é coisa de maluco, gente normal não faz terapia. Nesse sentido, a senhora poderia nos orientar sobre formas de auxiliar indivíduos que não contam com uma rede de apoio? E como podemos envolver os membros da família para colaborar com o tratamento dessas pessoas? Primeiro de tudo, a gente precisa pensar que os estigmas e discriminações existem há muito tempo, como a gente falou anteriormente. Existe também um histórico para isso, Infelizmente, afeta a sociedade como um todo e principalmente aqueles que sofrem desses transtornos. A gente pode pensar também
que a família não está preparada para receber e acolher esses indivíduos, não só por conta de todo o preconceito que está em nós como sociedade, mas por não ter efetivamente um trabalho que envolva essas famílias e que faça uma psicoeducação com essas pessoas, né? Muitas vezes eles não sabem lidar com os sintomas, com os transtornos, não sabem identificar momentos de crise, e se tem uma crise ou uma piora de algum quadro clínico. Isso gera também muita angústia nesses cuidadores. Não tem um olhar para quem cuida, entende? Apoiar esses familiares, criar rede, grupo de apoio, oferecer treinamento sobre o estigma, sobre a doença em si, sobre o transtorno mental, oferecer primeiro de tudo informação e cuidado, pode ser o primeiro passo para acolher e ensinar essas famílias a como lidar com essas pessoas. E a sua importância também nesse lugar de cuidadores, né? A família é o nosso primeiro grupo, é o lugar onde se presume existir confiança, vínculo, acolhimento, proteção. E o apoio familiar nesse contexto, ele representa um tratamento mais humanizado também, onde a família está ali como aliada aos cuidados psiquiátricos, né? De maneira a incentivar esses indivíduos a permanecer em tratamento. O ambiente, ele afeta de forma negativa, mas também de forma positiva, como a gente falou antes, né? Num ambiente estigmatizante, essas pessoas elas vão absorver o estigma. E num ambiente onde tem apoio, carinho e incentivo, é propício para que o tratamento seja mais efetivo. Por isso, a presença da família se torna tão importante e necessária. Infelizmente, existem muitas pessoas que não podem contar com o apoio do núcleo familiar e que precisam buscar apoio em outros grupos, né? Família extensa, que não é aquela família ali de origem, mas primos, tios, avós, parentes, né? Amigos, pessoas de confiança e grupos de apoio são fundamentais nesse momento também. O mais importante disso tudo é que haja espaço, acolhimento e empatia, né? Através do afeto, do vínculo. É isso que faz toda a diferença no tratamento também. A psicofobia gera afastamento do convívio social, afeta negativamente diversos setores da vida de uma pessoa, podendo levar o indivíduo com sofrimento mental ao suicídio. Além disso, gera em muitas pessoas sentimento de vergonha em buscar apoio psicológico. Como exemplo disso, o jogador da seleção brasileira, Richarlison, declarou durante uma entrevista que vivenciou um período difícil da sua vida, em que estava no seu limite, sofrendo com depressão, problemas familiares e profissionais e pensando em desistir de tudo. Ele relatou que, apesar de enfrentar todas essas dificuldades, tinha preconceito em buscar atendimento psicológico, pois na cidade do interior onde foi criado, esse tipo de tratamento é visto como algo associado a maluco ou louco. No entanto, ele buscou tratamento psicológico e ressaltou durante a entrevista que, abre aspas, o tratamento psicológico salvou a sua vida. Nessa perspectiva, como a psicofobia pode impactar o acesso a tratamento e serviços de saúde mental? E quais são as consequências disso para os pacientes? O autoestigma, como falamos anteriormente, é um grande obstáculo na procura por esses tratamentos. Quem nunca escutou, né, essas frases de que terapia é coisa de gente doida, que é falta de Deus, que é falta do que fazer. Eu já ouvi que depressão e ansiedade é coisa de gente rica, né, que terapia é para quem tem tempo, como se os transtornos escolhessem pessoas por classe econômica e social. Se estamos numa sociedade que discrimina e estigmatiza o que foge à normalidade, né, entre muitas aspas, portador de alguma doença mental, esse transtorno mental, como que não se absorve essas falas, né? Como se desvia, como não se acredita que pode ser realmente que você esteja louco, porque a pessoa que sofre, ela se questiona também se ela está ficando louca, né? Ela se questiona se falta rezar, se falta orar. Ela começa a absorver essas falas do senso comum mesmo. E aí como que a gente desvia disso, né? Por isso que é tão importante que haja essa conscientização, não só no dia 12 de abril, no janeiro branco ou no setembro amarelo, mas durante o ano inteiro, porque quem sofre está sofrendo o ano inteiro, né? É só falando e batendo na mesma tecla mesmo e desmistificando essas falas que a gente pode alcançar essas pessoas que precisam de ajuda, mas que não sabem como buscar, nem onde buscar, nem se deveriam buscar, né? Quantas pessoas não se encontram hoje em sofrimento por medo desse julgamento, por já terem sido julgadas, e quantas poderiam ter uma melhor qualidade de vida se não fossem taxadas como loucas, por exemplo. Eu falo sempre para pacientes que emoções e sentimentos e doenças não dão em poste, dão em gente. É a gente que sente, né? E tento sempre levar também essa autoanálise, essa autopercepção de quem se é, do que se sente, de como se afeta. Quando a gente tem uma dor de dente, não se pensa duas vezes antes de procurar um dentista, né? Quando a gente quebra um braço, a gente vai no ortopedista.
Quando a gente está com diabetes, a gente não questiona a medicação. Então, por que a gente tem tanta resistência ao perceber que nossa cabeça não está bem? Que nós estamos sabendo lidar com as nossas emoções? Tanta resistência para buscar ajuda psicológica e psiquiátrica, né? É claro, existe todo um histórico, como a gente já falou, de preconceito em torno desses transtornos, em torno dos profissionais de psicologia também, de psiquiatria. Mas é fundamental que a gente continue falando sempre sobre isso. É só assim que essa mensagem, né, essa reflexão vai chegar a mais pessoas. A disseminação de informações imprecisas e falas estigmatizantes sobre saúde mental são fatores fundamentais para a perpetuação da psicofobia. Quando falsas crenças sobre transtornos psiquiátricos são propagadas, alimentam-se estereótipos negativos que desencorajam aqueles que mais precisam de apoio a procurar ajuda. Isso gera uma atmosfera onde os indivíduos se sentem envergonhados e temerosos de serem rotulados como fracos ou loucos, por reconhecerem que estão enfrentando desafios emocionais e mentais. Então, quais estratégias, tanto individuais quanto coletivas, podem ser implementadas para combater a psicofobia e promover uma cultura mais inclusiva e compassiva em relação à saúde mental? Eu acredito muito que tudo que já falamos aqui explicita essas estratégias, né? O falar, o conscientizar, não só entre nós profissionais, mas em ações no meio social, como, por exemplo, esse podcast já é um fazer extremamente importante. Se tudo que a gente falou aqui acender uma luz para pelo menos uma pessoa, já valeu a pena. A gente pode sempre repensar nossas atitudes, nossas falas, e a gente só faz isso no encontro com o outro. A gente só faz isso quando a gente tem acesso à informação, ao conhecimento, né? E outro ponto que eu trago também como psicóloga, que eu gostaria de levantar, é que nós, profissionais da saúde, não estamos imunes a nada. Como falei, né? Emoção dá em gente. Nós estamos suscetíveis a tudo, a transtornos, a questões mentais, como todo mundo. Ser profissional é apenas a nossa profissão. Eu falo isso porque também existe no senso comum essa ideia de que nós temos a vida perfeita, a vida bem resolvida. Então eu faço questão de falar com os meus pacientes também, que eu também faço terapia, né? Há muitos anos, que já busquei ajuda psiquiátrica, inclusive, recentemente, e que isso não faz de mim fraca. Pelo contrário, me humaniza muito também, né? Faz perceber que eu sou tão humana quanto aquelas pessoas que eu cuido. Então, eu vejo como fundamental na construção de uma cultura mais inclusiva que os profissionais também se humanizem nesse sentido. Que a gente fale sobre isso sem tabu. Que buscar ajuda não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é sinal de força e de que você quer sim uma vida com mais qualidade de vida. Né? E se isso é possível, por que não buscar ajuda? Muito obrigada pela sua presença no nosso podcast. As portas do Psicocast estarão sempre abertas para você. E sinta-se sempre muito bem-vinda. Eu agradeço mais uma vez o convite para estar aqui. Agradeço muito pela confiança também. Espero ter conseguido tirar algumas dúvidas, abrir luz para algumas pessoas e ter contribuído com esse tema riquíssimo e de extrema importância, que foi o tema da psicofobia, né? Foi uma novidade muito boa para mim também. Primeira vez falando assim um podcast, falando sobre esse assunto. Então, eu super parabenizo a iniciativa tão legal de vocês em falar sobre saúde mental. Fico muito feliz porque é muito bom ver mais pessoas falando sobre isso. Que essa mensagem chegue a mais pessoas, que chegue a quem precisa. Que faça pelo menos uma pessoa refletir, né? Então, a gente precisa muito dessas iniciativas. Então, eu dou meus parabéns. Adorei estar aqui. E é isso. Um beijo e fiquem bem. Nosso podcast está chegando ao fim. E enquanto o nosso próximo episódio não sai, aqui vão sugestões de filme e série que abordam as relações vivenciadas por pessoas com sofrimento mental. A primeira dica é o filme Loucura de Amor, da Netflix, que explora questões fundamentais relacionadas aos estigmas enfrentados por pessoas com transtornos mentais. Embora seja uma série romântica, Loucura de Amor, com delicadeza, propõe o debate a respeito da saúde mental. A segunda indicação é o episódio Take Me As I Am, Whoever I Am, do português Me Aceita Como Eu Sou, Quem Quer Que Eu Seja, da série Modern Love, que tem como protagonista uma mulher diagnosticada com transtorno de humor bipolar, interpretada pela atriz Anne Hathaway. A protagonista, Lexi Donahoe, é uma advogada bem-sucedida que em uma das cenas enfrenta um dilema ao tentar descrever a si mesma em um site de relacionamentos. Durante o episódio, sua luta contra o transtorno de humor bipolar se torna evidente, passando por períodos de mania e depressão, que afetam suas relações pessoais e profissionais.
A falta de autoaceitação e a dificuldade em compartilhar seus problemas e sua condição psicológica são destacadas nesse episódio. Vale muito a pena assistir essas indicações, pessoal. O Psicocast foi criado com o intuito de trazer mais luz às pautas relacionadas à saúde mental e de combater os preconceitos atrelados a essa temática. Obrigado, ouvintes, por ficarem até aqui com a gente. Não deixem de nos seguir no Instagram, @psico.educação, sem cedilha e sem tio, e nos siga também no nosso canal no YouTube. É só você procurar por psicoeducação.famuc, Famuc com 2 N's. Lá você vai encontrar postagens sobre os principais temas abordados por aqui e o nome de livros, músicas ou filmes que nós indicamos em cada episódio. Esperamos vocês no próximo episódio. Lembrando que o Psicocast vai ao ar mensalmente. Tchau, tchau!